Oi, tudo bom? Como você já viu pelo vídeo que a gente mandou no grupo, a gente vai continuar o conteúdo de onde a gente parou. Na última aula a gente havia falado sobre o menor aprendiz e sobre o estagiário. Então, nessa aula, nós vamos começar a falar sobre um dos processos mais importantes dentro das empresas, que é o processo de admissão de funcionários. Esse tema ele fica lá no nosso capítulo 3. Então, se você quiser, pode abrir a apostila aí para poder nos acompanhar. Eu vou esperar um pouquinho. Pronto, já esperei demais. Então, abre aí no capítulo 3. A gente vai estar falando sobre a admissão de funcionários. E o que é o processo de admissão? É autorização para prestar serviços na condição de empregado concedida por pessoa física ou jurídica. A admissão de funcionários é uma das principais rotinas administrativas do departamento pessoal nas empresas e ela é o conjunto de procedimentos para formalizar a contratação de um novo colaborador na empresa. Vamos lá, vamos tratar por partes esse tema. Quando a gente fala em questão de processo de admissão, conforme a gente disse aí em cima, dessa autorização é porque normalmente você está na condição de desempregado e você vai receber uma autorização para trabalhar para alguém. Não é como se você pudesse estar precisando de emprego e você só entra em uma empresa, entra lá no Ricardo Eletro, nas Casas Bahia, no Magazine Luiza, entra do nada e começa a prestar serviço e depois pergunta pelo seu salário. Então é uma autorização para prestar serviço. Por que eu coloquei pessoa física ou jurídica? Porque quando a gente está falando em relação ao processo de admissão, não é mais somente a pessoa jurídica que pode contratar. Pessoas físicas também podem estar fazendo a assinatura na carteira de outras pessoas, não utilizando um CNPJ, ela vai utilizar o CPF dela para poder fazer essa contratação. E por que ela é uma das rotinas administrativas mais importantes? Porque é nela que você não pode ter erro nenhum. Porque qualquer erro seu, seja de documento, algum número, se você errar um número da identidade do CPF de um trabalhador, você pode estar errando e fazendo todo um problema quando chegar a data de recebimento de salário dessa pessoa. Então, ninguém vai querer causar problema no salário de outras pessoas. Você pode até tocar no nome da pessoa, você pode até falar mal dela, mas tocar no dinheiro não. E os erros no processo de admissão sempre vão ocasionar algum erro financeiro ou para a empresa ou para o trabalhador. Ela é o conjunto de procedimentos para formalizar a contratação, porque não é somente você chegar na pessoa e falar assim, ó, eu te contrato. Ou fazer igual antigamente, que você chegava na pessoa, falava para ela que precisava de alguém para trabalhar, ela se oferecia para trabalhar e você admitia ela e quando desse 30 dias você pagava o salário. Agora não, é todo um processo, seja fazer o exame para entrar, ou até a entrevista, ou quando você entrega os documentos para a empresa fazer todos os procedimentos para te admitir, tudo isso são procedimentos necessários para que você seja inserido dentro da equipe de trabalho. E quais os documentos necessários? O que você vai precisar levar para a empresa quando chegar o momento da admissão? Aí eu vou pedir que você abra a página 23 da sua apostila. Que vai estar escrito o quê, professor? Vamos lá. Como eu não posso pedir para vocês acompanharem, então eu vou ter que ler, né? Fazer a parte difícil.
Esses documentos necessários aqui, ó, vamos lá. Carteira de Trabalho e Previdência Social, título de eleitor, pedido a partir dos 16 anos, certidão de reservista ou prova de alistamento militar para homens, registro profissional expedido pelos órgãos de classe OAB, CRC e CRM, que é a Ordem dos Advogados, o Conselho lá dos Contadores e o CRM, que são dos médicos. Que é o quê? Você é formado, você paga uma taxa para aquela categoria sua, para o conselho daquela categoria. Ela vai te dar uma carteirinha com a numeração. Isso daí vai ser o seu registro profissional, é como se fosse a identidade profissional. Alguns empregos, alguns cargos que exigem que você tenha determinada formação, se e por acaso eles chegarem a pedir, é exatamente disso que vamos estar falando. Aí temos a cópia do CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento. A gente já sabe que quando você casa, anula a outra, mas caso não seja casado, é a de nascimento. Carteira de vacinação dos filhos menores de 5, certidão de nascimento dos filhos menores de 14. Para quê? Para receber aqueles benefícios maravilhosos que o governo nos paga. A mim mesmo não, mas se você for pai, você recebe. Ou pelo menos deveria. Atestado de invalidez dos filhos de qualquer idade, caso seja necessário. Comprovante de residência. Exame médico admissional. Deixa eu virar a página aqui, né? Porque tem mais coisa. Fotos, tamanho e quantidade. A empresa fica a critério disso. CNH para motoristas e pessoas que trabalhem com veículos. E o cartão do PIS, que ele realmente vai ser pedido para que pagamento, questões de benefícios, seja direcionado para o seu PIS correto. E caso seja o primeiro emprego, cabe à empresa falar para você e fazer a criação dessa numeração de PIS. Ela entra em contato com a Caixa e criar esse número. Ah, professor, mas eu tive que enfrentar uma fila e blá, 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 blá. Se você enfrentar essa fila, é porque a empresa mandou você ir lá. Mas o certo era que ela fosse atrás de lhe prover esse número. Espero que vocês estejam realmente acompanhando toda essa documentação na apostila, pessoal. De posse desses documentos, você fez parte de um dos procedimentos. Quando você entrega eles, a empresa vai ficar a cargo de pegar toda essa documentação, ir até os órgãos competentes para poder fazer a sua admissão de fato. Então, são esses documentos que vão ser necessários. Todos eles, como você viu lá, a questão dos filhos para receber um benefício, ou a carteira de trabalho, todos esses documentos. Cada um deles é para que a empresa ela tenha o seu registro correto da sua vida, do que você é, do que você tem e possa te inserir, porque a partir daquele momento você vai ser contado como de fato parte daquela empresa. Aí temos aí a parte da nossa carteira de trabalho, a CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. De novo, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Porque muitas pessoas têm o documento azul que está guardado na sua gaveta, no seu guarda-roupa, que provavelmente, se você for lembrar aí na sua cabeça, ele deve ter ido fazer uma viagem lá em Nárnia, lá para cavalgar no leão. Provavelmente ele sumiu, mas se você está trabalhando, às vezes ele está lá com o seu empregado, com o seu empregador. Empregado não. A carteira de trabalho deverá ser devolvida em um prazo de no máximo 48 horas. E caso a empresa o faça, que está errado, pessoal. Esse eu faço aí, substitua. Caso a empresa não o faça, poderá indenizar o empregado por violação ao prazo fixado nos artigos 29 e 53 da CLT. Aí você fala, professor, mas eu ainda não li a CLT. Eu espero que você tenha pelo menos dado uma olhada, porque desde a segunda aula
eu tenho falado exaustivamente da CLT. Mas vamos lá. O que dizem os artigos 29 e 53 da Consolidação das Leis do Trabalho? O artigo 29, ele vai dizer exatamente isso. A carteira do trabalho e previdência social será obrigatoriamente apresentada contra recibo pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de 48 horas para anotar especificadamente a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, sendo facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Então, o artigo 29, ele diz esse contra-recibo, quer dizer, você é obrigado a apresentar essa carteira de trabalho para o seu empregador no ato da sua admissão. Ele é um dos documentos que você tem que entregar. E o seu empregador, ou caso você seja o empregador, você terá que devolver em no máximo 48 horas. Você vai ter que anotar, vai ter que fazer tudo nela e devolver. Aí você fala, professor, mas já tem 3, 4 meses que eu entreguei lá no local de trabalho. Não está certo, pessoal. A empresa não pode fazer isso. A lei ela rege e é bem severa quanto a isso. O prazo normal é de 48 horas. Então, caso a sua esteja perdida lá na empresa, vá até lá, peça ela de volta, porque ela é o seu documento. Ela não é um caderninho de anotação, ela é o seu documento. Então a empresa tem essa obrigação. E o que vai obrigar? Porque tem pessoas que quando você fala para ela fazer alguma coisa, ela faz se ela quiser. E os empregadores são da mesma forma. Muitas vezes está lá o artigo falando para ele fazer aquilo e ele faz se ele quiser. Só torna uma obrigação quando pesa no bolso. E foi para isso que o governo criou o artigo 53, que a empresa que receber carteira de trabalho e previdência social para anotar e a retiver, quer dizer, ela ficar com ela por mais de 48 horas, ficará sujeita à multa. E que multa é essa? O valor de R$ 201,27, isso até o término de 2019. 2020, provavelmente eles vão ajustar um pouquinho esse valor. Aí você fala, mas esse valor vai ser pago para mim? Que beleza! Não, não é pago para você. Ele é uma multa administrativa que o empregador vai pagar para o Ministério, porque, no caso, ele descumpriu algo que está decretado lá no artigo 29. Então, o governo ele criou esse artigo 53 para falar assim, ó, vou dar uma porrada no bolso dele, porque aí ele pega e devolve esse documento para o empregado. Aí temos aqui também, se você olhar na sua apostila aí também, na página 24, vai ter os modelos de entrega da carteira de trabalho. Aí, esse recibo de entrega da carteira de trabalho e previdência para anotações. Aí vai ter nome do empregado, carteira profissional, o centro de custo, CBO, função, data de admissão. Aí vai ter todo esse texto aí falando recebemos a carteira de trabalho acima para as anotações necessárias e que será devolvida dentro de 48 horas de acordo com as legislações legais vigentes. Esse recibo de entrega, ele, assim como o de devolução, são documentos feitos em duas vias. Uma para o trabalhador e a outra para o empregador. Para quê? Para respaldar qualquer um dos lados em caso de fraude ou descumprimento da lei. Então, nesse recibo de entrega vai ter esses dados aí. Para garantir, a empresa até assina, a empresa tem que assinar as duas vias, falando que que ela recebeu a carteira do trabalhador e que ela devolverá em 48 horas. Esse CBO aqui que a gente vê, ele se refere à Classificação Brasileira de Ocupações. E ele vai dizer o quê? Um número relacionado à função que você ocupa. Para quê?
para dar menos trabalho, tanto para o setor de RH da empresa, quanto para o governo, quando ele for procurar a sua profissão, a sua ocupação. Então, em vez dele ficar digitando lá milhões de coisas, ele vai digitar um código referente à ocupação que você tem, ao cargo que você ocupa. E o centro de custo aí, que se você não estiver vendo pelo slide, você pode olhar novamente na sua apostila. O centro de custo vai ser a classificação de setores dentro da empresa. Para quê? Para que a empresa ela tenha uma organização de quanto e do que ela vai destinar para cada setor. Então, se o centro de custo é do setor financeiro, ou administrativo, ou do setor de produção, vai estar colocado aí, para que saiba-se diretamente qual é o setor que a empresa ocupa e se possa organizar melhor as finanças da empresa em relação aos setores. Acredito que tenha dado para entender. Caso não, já sabe, a gente tem o WhatsApp, a gente tem aqui no Google Class, para você poder tirar essas dúvidas. Acredito que tenha ficado claro. E não somente o modelo de entrega, quando você entrega a carteira, mas também devolução, que está aí, o comprovante de devolução da carteira de trabalho e previdência social. Tem o nome do empregado, a carteira, as mesmas informações. A única coisa que vai mudar é o texto que vai ter: recebi em devolução a carteira de trabalho e previdência social acima, com as respectivas anotações. E dessa vez, quem assina é o funcionário. Para quê? Para comprovar que ele recebeu de volta. Porque é como eu já falei, você pega, o empregador faz tudo certinho, 48 horas ele devolve a sua carteira, entrega para você, aí você coloca no seu guarda-roupa, ela pega o portal de Nárnia, some, aí você não encontra a sua carteira mais e vai culpar quem? O coitado do empregador que te devolveu a carteira. Você vai e fala: eu vou processar essa empresa, tem que devolver minha carteira, e como ela não está com sua carteira, ela não vai saber onde está. Então, para evitar esse tipo de acontecimento, então também foi criado esse comprovante de devolução. Novamente, em duas vias. Uma para você e outra para o empregador, para que os dois sejam respaldados de qualquer tipo de fraude. Prosseguindo, nós temos também falando sobre a medicina do trabalho. É o ramo da saúde que se preocupa em conservar a vida e a integridade do empregado. Direito garantido por lei para proporcionar segurança ao cidadão durante sua atividade laboral. Novamente, laboral, pessoal, só para vocês saberem, relembrarem, né? Porque a gente já falou. Laboral é tudo que é relacionado ao trabalho. E basicamente existem dois tipos de medicina do trabalho: a medicina preventiva e a medicina corretiva. Aí você fala assim: professor, calma aí, calma aí, calma aí, vamos parar nessa aula, porque tem um acordo de compensação de horas aqui na apostila. O senhor não vai falar não? Não, hoje não. Acordo de compensação de horas a gente vai falar em outra aula, que vai tratar diretamente dessa questão de horas que você trabalha. A medicina do trabalho, voltando ao assunto, elas vão ter dois tipos: a preventiva, que não é no sentido de prevenir para você não adoecer, é no sentido de prevenir para ver se você está doente. A empresa, então, ela vai fazer exames para poder comprovar que você se encontra saudável para executar as suas funções no trabalho, e isso vai se chamar preventiva. E temos também a corretiva, que quando você já foi admitido no trabalho, às vezes em decorrência do que você executa, você passa a ter alguma doença, a ter algo no seu corpo, a modificar o seu estado de saúde. Quando acontece essa alteração no seu estado de saúde, a empresa ela tem que prover meios de corrigir esse estado de saúde em decorrência do trabalho. Então, para isso, nós vamos chamar essa medicina do trabalho de medicina corretiva, que é para corrigir a alteração que você teve. Você estava doente, se for em decorrência do trabalho, a empresa tem que prover condições de que você se encontre novamente apto
a exercer as suas funções. Aí dentro da medicina do trabalho, nós temos os exames de saúde ocupacional, que é o exame admissional, que é aquele que você vai fazer para entrar no trabalho, para ser inserido, aquele que detalhadamente o médico ele vai pegar ali uma folhinha, mais ou menos igual essa daqui, e detalhadamente ele vai só perguntar para você: você fuma? Você tem alguma doença? Tem dor de barriga? Tem dor de cabeça? Algum histórico de doença na família? Aí você vai sim, 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 não, não, talvez, quem sabe. Ele vai falar assim, tá bom então, ok. Ele coloca aquela assinatura dele e entrega para você e você passa para o seu empregador. Esse exame detalhado é um tipo de medicina preventiva, porque a empresa ali vai estar vendo que você está bem e apto para exercer aquela função. Aí temos os exames complementares, que geralmente eles são direcionados para pessoas que vão exercer funções específicas que necessitem de exames adicionais para poder comprovar que ela se encontra apta. Funcionários que vão trabalhar com o setor de radiologia, por exemplo, eles vão fazer exames para comprovar se o corpo dele está apto para estar naquele local, porque geralmente ele contém radiação e tem pessoas que possuem sensibilidade e o corpo dela não suporta. Então ela tem que fazer esse exame admissional complementar para poder comprovar que ela se encontra apta não somente a trabalhar, mas a trabalhar naquela determinada função. Temos o exame periódico, que é quando você vai fazer o exame ali para ver, para a empresa estar vendo se você se mantém saudável. Aí você fala, mas professor, eu nunca fiz esse exame periódico, eu fiz só o admissional. Pois é, então você já sabe, né, se a empresa está certa ou está errada. Mas geralmente a empresa tem que estar fazendo esses exames periódicos, principalmente nesses casos que precisa de exame complementar, ela tem que estar verificando se a saúde do seu trabalhador ela continua em alta, se ela ainda continua bem. Aí temos os exames para mudança de função que devem ser realizados para que mostre novamente que a pessoa está apta a exercer aquela nova função. Quando você muda de função dentro do trabalho, não é como se você somente saísse de um cargo e fosse para outro. Tem toda uma mudança. Assim como coloca uma nova assinatura ou uma alteração na sua carteira, você tem que fazer também um exame para comprovar que você está apto a exercer aquela função. Então você vai fazer esse exame para mudança de função. Esse daí também vai contar como um preventivo. Temos o exame de retorno, que vai ser naqueles casos em que o trabalhador ele se afasta por muito tempo, por mais de 15 dias do trabalho. Então, quando você afasta por tanto tempo assim, aí você pega e volta para a empresa e de repente você fica doente. Então, como é que a empresa vai comprovar que não foi por causa do trabalho que você ficou doente? Nesses casos, pessoal, que um exemplo é em caso de gravidez, quando a mulher ela volta daquele período de licença maternidade, ela tem que fazer esse exame de retorno para comprovar o quê? Que ela está saudável e que ela pode retornar às funções. E caso ela esteja doente, fica ali comprovado que não é em decorrência do trabalho, que foi por conta de algo que ela fez por fora. E por último temos o exame demissional, que é o derradeiro, é para poder comprovar, assim como a pessoa teve que comprovar que estava bem para entrar, no caso do demissional é o contrário, a empresa tem que comprovar que você está saudável para que você possa exercer as funções no trabalho em outro lugar, longe da empresa. Que isso daí é para poder mandar embora, para falar assim, ó, eu peguei esse indivíduo saudável e eu entreguei ele saudável para outro local. Ou para ficar desempregado não, disponível para o mercado de trabalho. Ou para sair dessa empresa e passar para a próxima. O exame demissional é para fazer esse tipo de comprovação. Aí temos o Departamento de Segurança no Trabalho. Isso daí é um assunto que mais para frente a gente vai estar falando mais detalhadamente.
Algumas empresas, geralmente de médio e grande porte, possuem um departamento destinado para cuidar da segurança dos funcionários, evitando possíveis riscos. Entenda, pessoal, esse departamento ele vai cuidar para evitar riscos ao trabalho. Não é que ele vai evitar morte, evitar. Não, ele vai evitar os riscos, ele vai tratar um pouco além disso. Ele vai verificar se aquela função que você está executando, o trabalho que você está fazendo, ele possui riscos e vai procurar mitigar esses riscos. Aí você fala, o que é mitigar, professor? Mitigar é eliminar. Então, aquele pessoal que limpa a janela de prédio alto, se eu trabalho no departamento de segurança, eu vou verificar se tem alguma forma de realizar esse trabalho de outra maneira, que não envolva risco. Caso não seja possível, então eu vou passar para a segunda etapa. Eu vou passar para a etapa de promover um local de trabalho em que haja muita segurança, para que ela não possa se acidentar de forma alguma. E caso não seja possível evitar algum acidente, caso realmente, devido às condições do local, possa de fato ocorrer um acidente, eu vou proporcionar alguma forma dessa pessoa ser resgatada sem que ela acabe morrendo durante o processo, para que ela seja resgatada de forma rápida, para que o equipamento que ela utilize não acabe prejudicando durante o período que ela está esperando o resgate. Alguns casos que a gente pode ter visto aí no passado é que pessoas que estavam trabalhando em locais altos, ela até usava algum cinto de segurança. Mas quando ela sofre um acidente e porventura chegam a cair, ela não cai no chão e morre. Ela é aparada por esse cinto. Mas esse cinto ele é tão mal colocado ou possui tão pouca qualidade que enquanto essa pessoa espera o resgate se locomover até o local do acidente e resgatar, ela já morreu. Seja sufocada, seja porque apertou demais a coluna dela, ela sofre algum tipo de acidente. Então a segurança do trabalho ela vai procurar evitar esse tipo de acidente, esse tipo de risco. Esse departamento é responsável pela criação da CIPA e está disposto na NR5 do Ministério do Trabalho. Aí você fala assim, professor, mas eu não sei o que é CIPA, eu não sei o que é NR, que diacho é isso? CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e a NR é a norma regulamentadora. A norma regulamentadora ela vai reger diretrizes para serem seguidas para evitar risco no seu local de trabalho. E a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é um setor que vai ter pessoas lá que foram votadas pela direção da empresa para fazer um curso de formação na segurança do trabalho para que nesse setor ela dite as regras que estão lá na norma regulamentadora e proporcione ao local do trabalho uma maior segurança. Espero que tenha sido esclarecida as dúvidas. Na próxima aula, pessoal, a gente vai falar sobre jornadas de trabalho. Aí sim, a gente vai falar sobre esse acordo de compensação de horas. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida em relação ao tema que nós tratamos hoje. Qualquer coisa, procure a gente no WhatsApp, pergunte mesmo. Não fica na dúvida não, mande a pergunta, seja no grupo, seja no privado, qualquer um dos dois. Mas pergunte, não fique com dúvidas. Eu peço que, por favor, você deixe o seu nome nos comentários da postagem no Google Sala de Aula. Por quê? Porque a gente vai fazer a chamada por meio desses comentários. Então você escreve lá o seu nome e tal, para a gente saber que você assistiu a aula, que você viu o conteúdo e que você aprendeu. A gente vai ficar aqui igual o youtuber mendigando like, falando para você dar like no vídeo, comentar, se inscrever, ativar sininho. Aqui a gente não pede nada disso. A única coisa que a gente vai pedir para vocês é que vocês escrevam o seu nome completo para poder constar na chamada de vocês que vocês realmente estão presentes nessa videoaula. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, é só falar.
Até a próxima e tchau!